todos os dias de vossa vida, e nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 4 a 7, com as palavras: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nos acompanhem. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a carta aos Filipenses, ela é uma carta que traz uma grande mensagem de alegria. Entretanto, alegria para aqueles para quem ela foi escrita, alegria para nós. Mas Paulo estava alegre. Mas como assim? Paulo está preso. Paulo havia sido chicoteado. Paulo está lá sozinho, talvez passando fome, sede e frio. Independente de toda essa situação, de todas essas circunstâncias contrárias, ele tem alegria, porque a alegria dele se baseia no Senhor. A carta aos Filipenses, ela é uma carta que traz muitas e muitas mensagens que às vezes a gente cita e nem se dá conta que estão nessa pequena carta aos Filipenses. Ela tem vários trechos bíblicos que vocês conhecem bem. Querem ver? Eu vou citar alguns deles. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Outra. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Outra. A nossa pátria está nos céus. Outra. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma carta tão pequena, mas que traz passagens tão conhecidas e marcantes na vida do apóstolo Paulo e da igreja. A igreja de Filipos, ela conhecia Paulo e Paulo conhecia muito bem a igreja. Ele havia fundado essa igreja em uma de suas viagens missionárias. Aquela congregação estava preocupada com Paulo, porque eles queriam ajudar financeiramente o apóstolo, mas o mensageiro enviado adoeceu e corria risco de morrer. Então Paulo, vendo a situação, ele manda essa carta para tranquilizar a igreja, ele manda por Epafrodito. E ele também sabe que tem alguns problemas naquela congregação, naquela igreja. E ele vai falar sobre isso, de maneira bem sincera. Mas a alegria é o tema principal da carta. E a alegria também é o tema principal para os nossos dias. Nós estamos cada vez mais próximos do Natal. É tempo de Advento. A igreja está enfeitada, nossas casas, a minha casa, com certeza a casa de vocês, também está enfeitada. Pena que o poder público parece que esqueceu de enfeitar a cidade. Interessante, antes das eleições era tanta festa, e agora que a festa maior está para acontecer, não se vê enfeite nenhum na cidade. Uma vergonha. Mas o que importa é que nós estejamos preparados, com o coração preparado, para novamente relembrar o Natal, Jesus que veio, cumpriu as profecias, Jesus que continua vindo através da sua palavra, oferecendo perdão, consolo, segurança, vida eterna, e o Jesus que um dia voltará para buscar a cada um de nós. Essa é a nossa alegria nesse Advento. Essa é a nossa alegria em toda a nossa vida. A palavra de Deus nos demonstra que a alegria não é algo que se conquista, mas que se recebe quando se tem paz com Deus. Por isso que Paulo, mesmo na prisão, com toda aquela situação difícil, ele tinha alegria. Por quê? Porque ele tinha paz com Deus. Ele tinha certeza do perdão dos pecados. Por isso que ele disse: para mim morrer é lucro, porque eu vou estar com Deus. Querido irmão, querida irmã, nós temos essa paz, nós temos essa alegria. Ela não depende das circunstâncias lá fora. Como eu falei, Paulo estava numa situação bem difícil. Assim também, muitas vezes, nós temos famílias desestruturadas, pais separados,
vivemos vidas com relacionamentos conflituosos, muitas vezes sofremos com doenças, com insegurança financeira, com a inflação que não para de subir, os desafios climáticos, as guerras, a violência, as balas perdidas. A alegria da fé não depende de situações especiais e de circunstâncias favoráveis, porque ela está baseada no relacionamento com Deus. E se eu tenho um bom relacionamento com Deus, apesar de tudo estar dando errado de repente ao meu lado, como estava dando na vida de Jó, ele tinha paz com Deus. E Deus disse para o diabo: ele é um homem íntegro, fiel, justo. Por quê? Porque ele tinha paz com Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, em meio a todas as circunstâncias, diz no versículo 4: tenham sempre alegria, estejam unidos com o Senhor. Repito, alegrai-vos sempre no Senhor. É como se ele dissesse: independentemente dos momentos ruins, da situação incerta, de medo, de tristeza ou de até dor, alegrem-se no Senhor, em quem podemos estar seguros, em meio a mundo de sentimentos voláteis, bipolares e de variações a todo momento. De repente a pessoa está sorrindo, de repente a pessoa está irada, de repente a pessoa está alegre, de repente está triste. Nós não somos assim. A alegria do cristão, ela vem do próprio Deus, que nos dá essa alegria. Tem uma pequena música que a gente canta na escola dominical, que diz assim: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Mas de novo levanta e começa a cantar. Assim é a nossa vida. Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente cai, mas Jesus nos levanta e nos ajuda a cantar. Com Cristo, até em momentos de sofrimento, até em momentos onde parece que está difícil ter esperança, Ele é a nossa esperança e Ele nos alegra. Notem que Paulo está escrevendo, como eu falei, para uma congregação como a nossa, como todas as outras, e havia problemas sérios. Se vocês lerem os versículos anteriores, espero que leiam em casa, ele vai falar de duas senhoras, Evódia e Síntique. Não são nomes comuns para nós, mas na época era. E ele fala dessas duas senhoras, dizendo que elas eram fiéis companheiras de Paulo e Clemente, que trabalharam muito naquela congregação, digamos, eram líderes, talvez membros da diretoria, mas estão de ponta. E ele diz assim: pensem concordemente, ou seja, não havia concórdia entre elas, havia conflito. E ele diz: sejam moderadas, ou seja, o ânimo estava exaltado, de repente estavam gritando, brigando uma com a outra. E ele diz: não andeis ansiosos, ou seja, cada uma queria fazer uma coisa e queria que aquela coisa fosse assumida por toda a congregação. Não é de hoje. Isso acontece na nossa família, isso acontece na igreja, e sempre aconteceu e vai acontecer porque somos pessoas diferentes. Temos orgulho, temos soberba, temos vaidade. E Paulo precisou puxar a orelha daquela congregação que ele tanto amava e daquelas senhoras que eram suas fiéis companheiras, como ele mesmo diz. E aí ele dá a receita. O que ele diz? Orem mais. Mais petições, mais súplicas, mais ações de graça. E aí ele termina com aquele texto que eu termino sempre todos os sermões: que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Ou seja, nada de guerra. Vocês têm uma paz que é maior que o nosso entendimento, porque é dada por Deus e está em Cristo Jesus. Então, se vocês estão na igreja, não é para que a vontade de você seja feita, mas a vontade daquele que é o dono da igreja.
daquele que comprou a igreja com seu santo e precioso sangue. E então Paulo diz: sim, tenham amor uns pelos outros. Tenham em vocês o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Quando nós amamos, como Deus nos amou e aprendemos esse amor, quando a gente tem o mesmo sentimento de Cristo, que é ver o outro bem, Ele deu a sua vida para nos ver bem, a família vai bem, a igreja vai bem e nós vamos bem. A partir disso nós ficamos motivados a levar a felicidade aos outros, a felicidade que Deus nos concede. Não somos abençoados, não somos alegres apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que vivem ao nosso redor. Quantas pessoas na família, na vizinhança, na escola, no trabalho, estão sempre tristes, estão sempre de cara amarrada, sempre para baixo, sempre acham que tudo está errado. Por quê? Porque falta Cristo. E é aí que nós precisamos levar a nossa alegria, que está em Cristo, para aqueles que ainda não a têm. Nosso Senhor vem logo. Por isso temos a responsabilidade de testemunhar com palavras, ações e reações, levando alegria onde há tristeza. É por causa dele que nós podemos nos dirigir a Deus em oração, levando tudo que nos incomoda, tudo que atrapalha a nossa vida. Às vezes aquilo que está dentro do nosso coração, como eu falei antes, soberba, orgulho, vaidade, raiva, ciúme. É preciso abrir o coração e dizer: Senhor, eu sou fraco. E eu volta e meia caio de novo. Eu tenho problema com outras pessoas por ser assim. Me ajude a ser mais humilde. Me ajude a ser mais altruísta, ter mais empatia, gostar mais dos outros. Aprender a ceder um pouquinho mais. Aprender a viver em comum união por causa do teu amor por mim. E quando nós fazemos isso, a consequência é o último versículo. A paz de Deus, que excede o entendimento humano, ela guarda os nossos pensamentos, as nossas atitudes em Cristo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, com a paz que Deus nos dá, nós podemos viver esse período de Advento com muita alegria, mesmo faltando enfeites na cidade. Que o nosso coração esteja enfeitado de paz, de esperança, de alegria, de misericórdia, de bondade. Quando o Filho de Deus está presente, a paz, a reconciliação com Deus. Quando o Filho de Deus está presente, não olhamos para as circunstâncias ao nosso redor. Não olhamos apenas para os enfeites exteriores. Não olhemos para as condições financeiras que às vezes são desfavoráveis, porque a nossa segurança é Deus e Ele nunca nos abandona. E quando caímos, Ele nos levanta, como diz a musiquinha que acabamos de cantar. E quando acreditamos e confiamos neste amor, somos verdadeiramente felizes, alegres o tempo todo, apesar das circunstâncias. E essa alegria, ela contagia os outros. E então eu termino a mensagem perguntando: você tem contagiado os outros com alegria? Com a alegria que o cristão tem de ser alguém salvo do inferno, de alguém que recebeu o perdão de todos os pecados, de alguém que tem agora a missão de ser instrumento deste amor e dessa alegria? Espero que sim. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.